acima dos posicionamentos de extrema esquerda ou extrema direita, nós estamos ao centro da razoabilidade. Me chamaram de criminoso por causa desse voto e centrão. O Democratas tem noção de todo o seu papel e tem espalhado isso em todo o Brasil. O nosso partido tem opinião e tem posição. Então, eu fiz parte da oposição ao governo Dilma. Nosso partido é oposição completa ao PT. Mas alguns temas que vieram à pauta do Congresso, que eram de interesse da população, nós não nos furtamos a votar em favor do povo, em favor do que é certo. E aí, às vezes, a oposição radical nos criticava. Mas vocês estão ajudando o governo do PT? Não. Estamos fazendo o que é certo. E está acontecendo a mesma coisa nesse governo. Nós lutamos durante muitos anos no Congresso, em todo o Brasil, para conseguir tirar o PT de onde está. Então agora quem assume, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tem algumas pautas. Algumas pautas que são interessantes ao Brasil e a toda a população. E essa pauta o Democratas abraçou, a pauta da economia. E ele tem outras pautas que ele trouxe dentro dele como deputado. A pauta da economia, a gente chamou a responsabilidade no peito. E aí vem um ou outro e diz, mas vocês são o centrão. Nós destruímos o centrão na época do Eduardo Cunha. Eu vou citar um caso bem polêmico, em que o Democratas foi chamado de centrão e nós pagamos o preço por ser coerente. Recentemente vocês ouviram falar naquela questão polêmica em deixar o COAF com o Sérgio Moro ou na economia. Eu votei para ficar com a economia. Eu vou explicar esse voto e por que chamam a gente de centrão. Ela tem um compartilhamento de dados financeiros internacionais, sem o viés investigativo. Mas uma vez detectado o crime, se pede à justiça que faça a investigação daquilo. Nenhum agente público pode se furtar diante de um crime. Mas ela não tem um viés investigativo. Então a comunicação internacional, por exemplo, Brasil, Suíça, Estados Unidos, ela acontece de forma simultânea, sem precisar de intervenção judicial. Está aí o primeiro problema. Se ela fosse passada para o Sérgio Moro, ela teria um viés jurídico e investigativo. E essa comunicação com os outros países iria acabar. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu tentei me convencer, de que era bom ficar com o Sérgio Moro. Que era o que a população queria que a gente votasse. Mas eu tenho que formar o meu voto de acordo com a minha convicção, com as informações que eu tenho. E aí eu fui buscar exemplos fora do Brasil. Quais os países que têm o sistema semelhante ao do COAF, que é o controle financeiro, ligado à justiça? Nós não achamos nas nossas pesquisas. Aliás, achamos a Turquia. E aí nós fomos procurar os que têm sistema semelhante ligado ao financeiro. Estados Unidos, toda a Europa, Alemanha, Espanha, França. Eles não são modelos econômicos a serem espelho? Me chamaram de criminoso por causa desse voto e centrão, porque nós não obedecemos. Não, a gente não desobedeceu o Bolsonaro, nós fizemos a análise técnica e seguimos a nossa coerência. O certo era votar aquilo. E aí eles caem em contradição. Eu deixei com a economia, eu deixei com maior cara de confiança do governo Bolsonaro. Se chama Paulo Guedes. Ele é criminoso? Mas eu pago o preço. Nas redes sociais a turma ataca a gente e chama de centrão. Então vocês conseguem entender agora por que o Democratas é o que é?